Então, galera que está assistindo o nosso site quimicatraduzida.com.br, eu sou o professor Marlos Andrei e a aula da gente hoje é sobre pilha de Daniell. Esse sistema eletroquímico, que é uma das questões que mais cai em vestibulares e cria muitas dúvidas para os alunos, é bem simples de resolver. É preciso que o aluno entenda duas reações básicas primeiro, o que é uma oxidação e o que é uma redução. A oxidação, turma, que é a perda de elétrons, significa que o átomo está perdendo elétron e com isso a sua carga está aumentando. Então nós temos um aumento do NOx. A redução, por sua vez, que é o recebimento de elétrons, faz com que a carga do átomo diminua. Logo, há uma diminuição dessa carga chamada de NOx. Para entender isso, verifica que toda questão que envolve eletroquímica será dado para vocês as chamadas semi-reações. Nestas semi-reações será dado também um potencial, que pode ser de redução ou de oxidação. Aí o aluno pergunta, mas Marlos, esse potencial é de redução ou de oxidação? Quem determina isso? Quem determina é o sentido da tua reação. Você vai olhar aqui para a carga, veja que está saindo o zinco de 2 para 0. De 2 para 0 é uma diminuição de NOx, ou seja, uma redução. Mas a outra reação, o cobre também sai de 2 para 0. Então também é uma redução. Não pode haver na eletroquímica, turma, alguém recebendo elétrons e o outro também recebendo. É necessário que uma reação seja de oxidação e a outra de redução. Como ambas reações são de redução, a gente tem que utilizar um método para poder equacionar e encontrar a reação de oxidação. Isso é muito simples. Independente do sentido que seja dado para os senhores, tanto faz se as duas reações são de redução ou de oxidação. O que a gente faz? A gente compara os potenciais e inverte aquela que tiver menor potencial. No caso, o zinco, o valor é menos 0,76 e o cobre mais 0,34. O que nós vamos fazer? Inverter a equação menor, que seria do zinco. Invertendo essa equação, você vai ter o zinco saindo de 0 e indo para 2 mais. Ou seja, você vai ter o zinco saindo de 0 para uma carga maior. Você então tem a oxidação. Como a redução, o valor do potencial é maior, eu não mexo nessa reação. Então o cobre continua saindo de 2, recebendo os elétrons e virando cobre 0. Essa é a base para você entender a animação que nós vamos passar agora sobre eletroquímica e pilha de Daniell. Assista, por favor. Então, galera, como nós estávamos falando, tá aqui a pilha de Daniell, certo? Onde nós temos dois eletrodos, um chamado de ânodo, A vogal, O vogal. Sempre que eu tiver um ânodo, é uma reação de oxidação, independente qual seja o sistema eletroquímico. E o cátodo, que é a redução, ou seja, o polo que recebe os elétrons. Veja que à medida que o ânodo é o polo que sofre oxidação, o elétron sai desse polo e migra para o outro. Mas você deve estar se perguntando, por que o elétron está migrando para esse polo? Justamente porque aqui nessa outra semicela você tem um íon, onde esse íon tem maior potencial, tá? E esse potencial sempre é dado na prova, o valor dele é muito maior que o potencial do zinco. Veja que alguém só pode perder elétrons se alguém estiver precisando. Então, quem determina o fluxo de elétrons, para onde o elétron está indo, é o íon que vai pedir, no caso, esse íon positivo. Tá? Dado o potencial do íon cúprico, esse íon aqui, o potencial dele é mais 0,34 volts. Enquanto esse outro eletrodo, o potencial desse íon é de menos 0,76. O que nós vamos perceber agora é o que é que acontece em cada um desses eletrodos. Tá? Aqui eu tenho duas semicelas. Para uma pilha de Daniell ocorrer, você tem que ter sempre o metal mergulhado numa solução contendo o íon desse metal. Por que disso? Porque senão eu não vou ter esse fluxo de elétrons. Eu preciso que o metal ele seja mergulhado numa solução contendo o próprio íon para que não possa haver transferência de elétrons dessa barra, tá, para esse íon. Eu quero que o elétron saia de um eletrodo para o outro. A ponte salina, que é formada aqui pelo nitrato de sódio, ó, ela vai ter a função de equilibrar essas soluções, porque à medida que essa semicela começar a sofrer oxidação, verifica que a barra, ó, que no início começou a oxidar. Ó. Então, o que vamos fazer agora? A gente vai dar um zoom, né, nesse programinha para ver o que acontece dentro da semicela que sofre oxidação, depois dentro da semicela que sofre redução. Lembra, o elétron está saindo desse polo para esse devido a esse íon ter um maior potencial do que esse íon. Tudo é determinado pelo elemento que vai sofrer
redução, ok? Por isso os potenciais de redução são chamados de potenciais padrão. A diferença que você está vendo aqui de 1,1 volts é a diferença entre o 0,34 e o 0,76. 0,34 menos 0,76 vai dar 1,1, ok? Então vamos dar agora um zoom no eletrodo de zinco aqui no ânodo para ver o que está acontecendo. Então verifica que aqui eu tenho o zinco, à medida que o elétron sai, que ele é puxado pelo íon cúprico, ele se transforma nesse íon. Verifica que à medida que esse íon está saindo, ó, a barra está perdendo massa, está sofrendo oxidação, que vulgarmente chama-se de corrosão. Tá? Verifica que toda vez que o íon está saindo, ó, a barra está diminuindo. Por isso que à medida que o polo vai sofrendo oxidação, ele vai perdendo massa e essa solução vai ficando cada vez mais concentrada, vai aumentando essa concentração de íon zinco. Tranquilo? O que será que acontece lá no outro lado? À medida que esse elétron migra, que vem para essa semicélula, o que vai acontecer no eletrodo de cobre aqui agora? Justamente, ó, os elétrons que estão chegando, o íon cúprico que está na solução, eles vêm para essa barra, recebe os elétrons, sofre uma reação onde essa carga 2+ é neutralizada com 2 elétrons e vira cobre zero. Então, à medida que esse cobre 2+ está sendo recebido, ó, a barra está aumentando. Então, veja, de um lado, vamos voltar, de um lado, o elétron sai, a barra perde massa e aumenta a concentração do íon zinco na solução. O elétron, então, migra por esse fio metálico, chamado de circuito externo, chega justamente no outro eletrodo, que é o eletrodo de cobre, e lá ele é recebido pelos íons cúpricos, que vão sofrer a reação de redução. Lembra, redução ocorre no cátodo, consoante-consoante. A ponte salina tem a função de justamente fazer uma neutralização, ou seja, eu preciso que os íons que estão de um lado sendo produzidos em excesso possam migrar, né, os cátions que estão sendo produzidos em excesso migrem para o cátodo, e esses ânions que estão sobrando aqui do nitrato, já que o cobre está entrando na barra, ele migre pela ponte salina também para o ânodo, e assim eu cause uma neutralidade, tá, para que possa a pilha não parar de funcionar. Então veja, ó, o zinco está entrando, está vendo as bolinhas brancas subindo, e essas bolinhas coloridas é o íon nitrato que está vindo lá do nosso cátodo. Tá? Então os ânions migram para o ânodo, do ânodo. Os ânions migram para o ânodo e os cátions, no caso o zinco, estão indo para o cátodo. Ok? Verifica aqui do outro lado ó, que tanto os cátions que vêm lá do meu eletrodo, do meu ânodo, como os cátions que estão na ponte salina, que é no caso do sódio, né, também cai para haver essa neutralidade. Beleza, galera? Então, o circuito é bem simples. Uma pilha, uma célula galvânica, ela funciona por um processo espontâneo, onde a DDP dá positiva, onde sempre você vai ter uma semicélula formada por um metal com tendência a perder esse elétron, e na outra semicélula um íon com a capacidade de retirar elétrons desse metal. Quem determina isso? Justamente o potencial de redução que é dado na prova. Ah, Marlos, mas se o cara me der potencial de oxidação? Sim, se ele te der o potencial de oxidação, então você está determinando quem vai perder, que no caso seria a barra. A barra é o metal com maior potencial de oxidação, enquanto o íon aqui ó, é o maior potencial de redução. Beleza? Vamos continuar com uma explicação de como se calcula a semicélula, a reação global, ok?